Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos para a página 67, tá? Mas nós vamos usar essas duas figurinhas da página 66 de matemática para poder responder a página 67, tá joia? Então, pergunta assim, letra A, qual dos recipientes de suco de uva tem maior capacidade? Então, nós temos dois sucos de uva aí, um de 300 ml e um de 600 ml. Então, você vai escrever que tem mais capacidade, que tem mais ml, tá? Então, você vai colocar 600 ml, tá joia? B, qual dos recipientes tem a capacidade menor que meio litro? Então, você vai responder a garrafa de 300 ml. C, a garrafa de maior capacidade possui quantos mililitros a mais do que meio litro? Então, a garrafa de 600, ela tem 100 ml a mais do que meio litro, tá? Meio litro é 500 ml ou 500 mililitros, tá joia? Então, de 500 até 600, eu caminho 100, tá? Então, dá 100. 100 ml, possui 100 ml a mais, você vai escrever. 12. Uma garrafa de 1 litro serve 5 copos de água. Um galão de 4 litros pode servir quantos copos? Então, você vai desenhar 5 colunas, 4 colunas com 5 copos. E aí você vai contar quantos copos tem, tá? Para dar o total de copos que foram cheios, tá joia? Então, você vai fazer 5 fileiras, 4 fileiras com 5 copos, tá? E vai pôr o resultado aí. 13. Mariana foi ao supermercado para comprar 10 litros d'água, mas só encontrou recipientes de 2 e de 3 litros. Como ela pode fazer para comprar exatamente 10 litros d'água? Então, a Mariana ela pode comprar 2 garrafas de 2 litros, 2 mais 2, mais 2 garrafas de 3 litros, que dá 5, tá? Ou ela pode comprar 5 garrafas de 2 litros. Aí você vai fazer o desenho, ó, 2 mais 2, mais 3, mais 3. 3, 6, 7, 8, 9, 10, que dá 10 litros, tá? Então, você vai colocar aí na 13 essa, tá joia? Depois, vamos virar a página para a página 68. Na 68, na 14, vocês irão preencher o mês de março, tá? Então, o mês ali vocês vão colocar março, ano 2021. Aí, pega um calendário aí de casa. O mês de março, ele começou na segunda-feira, dia 1º, e ele é de 31, tá? Depois, você vai responder as perguntinhas que pergunta aqui, ó, A, B, C e D, tá? De acordo com o que você preencheu no calendário, tá joia? Na 15, complete com a unidade de medida centímetro, cm ou metro, tá? Letra A, o lápis de Regina tem 10 metros ou 10 centímetros? 10 centímetros, então você vai colocar 10, o 10 já tá aí, você vai colocar cm, tá? Que é centímetro. B, uma folha de sulfite mede aproximadamente 30 centímetros, tá? Então, cm. Pedro, letra C, Pedro está com mais de 1 metro de altura, aí você vai pôr M. Letra D, a casa de Pedro ficou a 80 metros de distância, tá? Então, você vai colocar M também. Então, na A e na B, cm, e na C e na D, M, que é metros, tá? 16. Em cada recipiente da imagem a seguir, cabe exatamente 1 litro. Marca o que tem 500 ml aproximadamente. Então, é a figura B, tá? 500 ml é também meio litro, tá joia? Mais um desafio, na página 69. Sabendo que esta garrafa enche 2 copos, responda a questão. Para encher 9 copos, quantas garrafas eu preciso? Então, se uma garrafinha dessa enche 2 copos, então, quanto que eu vou precisar para encher 9 copos? Então, você vai fazer o desenho, tá? Você circula aí e faz o seguinte, circula os copos 9 aí de 2 em 2, ó. 1 copo, 2 copos, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Lembrando que para cada copo, eu tenho que comprar uma garrafinha, tá? Para cada 2 copos, ó. Uma garrafinha, 2 garrafinhas, 3 garrafinhas, 4 garrafinhas. Então, 4 garrafinhas e sobra um copo para encher. Como eu não consigo comprar uma garrafinha pela metade, então eu vou precisar de 5 garrafinhas, tá? Porque no mercado eles não vão vender meia garrafinha para eu encher um copo. Então, eu preciso de 5 garrafas dessa, no mínimo, tá joia? Então, essa é a resposta. É só você circular, os copinhos já estão desenhados aí, fazer igual a Pro fez aqui, ó. Aí vai sobrar um copo. Aí, de 2, cada 2 é uma garrafinha que você tem que comprar. Então, você tem que comprar 4 garrafinhas, seria 4 garrafinhas e meia, né? Mas, como o mercado não vende meia, então você tem que comprar 5 garrafinhas de água para encher os 9 copos. Tá joia? Linha de chegada, que é aquilo que a gente sempre faz no final da unidade, se você aprendeu ou se você não aprendeu, tá? Não deixem de fazer, que isso é muito importante. Aí depois nós vamos para a página 70 e 71. Nessa unidade 4, nós vamos falar sobre geometria, as formas geométricas que estão em todo lugar, em toda parte. Olha, tem um quarto aí muito bonito, aí você encontra várias formas geométricas. O triângulo, o cubo, o cone, o cilindro, o quadrado, o retângulo, tá? Então, o círculo, então você encontra todos essas formas geométricas aí, tá? Página 72, formas geométricas, objetos de superfícies planas e curva. Então, o cilindro, ele possui 2 superfícies, plana, né, onde eu consigo colocar em pé, e a superfície curva, onde eu consigo rolar ele, tá? Por exemplo, o copo ele fica em pé, né? E eu posso também, se eu colocar ele deitado, ele vai fazer esse movimento de rolar, tá? Então, ele possui 2 superfícies. A esfera possui apenas uma superfície curva. Por exemplo, aqui, a maçã, ela não é muito redondinha, mas assim, ó, né? Se fosse uma bola, você coloca onde ela vai e ela gira, né? Ela não fica, né, no lugar, tá? Por isso que ela tem a superfície curva, a esfera, tá joia? E o cone, ele possui uma superfície plana e uma superfície curva, que é a curva, né? E a plana é sempre quando eu consigo colocar em pé, tá? Para vocês terem uma noção. E a curva é aquela que sempre rola, assim como o copo, assim como uma garrafa, assim como um cone, tá? Assim como o cilindro, assim como uma vela. Ela tem uma superfície plana que fica em pé, mas se você deitar, ela rola, tá? Depois, na página 73, nós temos alguns objetos de superfície plana, que eles são chamados poliedros. Então, nós temos aí a caixa de bombom, o cubo mágico, a pirâmide, o paralelepípedo que nós encontramos nas calçadas da cidade, né? Os poliedros, eles têm uma característica importante, porque eles têm ponta. Ó, aqui é um poliedro. Eles têm pontas que chama vértice, tá? E quando há um encontro das 2 vértices, ó, tá? Há o encontro de 2 pontas, chamamos de vértice, tá bom? Ó, que nem essa caixinha aqui, tá joia? Virando a folha para a página 74, superfície curvas, a esfera, o cone e o cilindro, que é aquelas que rolam que eu falei para vocês. Então, nós temos a esfera, que é uma bola, né? A bolinha, por exemplo, ela não tem vértice, ela não tem lado, tá? Porque são todos arredondados, então não tem lado. O cone, objetos arredondados, apresenta apenas uma vértice e a sua base é o círculo, que é a parte de baixo, tá? E possui uma superfície plana e uma superfície curva, que é aquilo que eu falei, plana, onde eu consigo colocar em cima de uma mesa, e curva, se eu colocar, ele vai rolar também, tá? E o cilindro também, objetos arredondados sem pontas, sem vértices e com 2 bases circulares. Então, o cilindro, ele tem uma base embaixo, circular, e uma base em cima, tá? E o meio dele é arredondado, tá? E se você colocar também, ele vai rolar.
Jogo rápido, número 1. Qual o nome da forma geométrica que esse abajur lembra? Ele lembra a esfera, né? Que ele é circular. 2. Essa forma geométrica possui vértices, ponta? Não. Por quê? Porque ela é uma superfície curva. Então, ela não possui vértices. Vértices são esses ladinhos, tá? Ela não possui. Agora, nós possuímos as vértices também nos poliedros, tá? Então, nós temos os prismas e temos as pirâmides, que também possuem vértices, tá? Então, nós temos prisma, objeto com várias pontas e laterais retangulares, e as pirâmides, que são objetos com laterais triangulares, tá? Então, é um triângulo, a forma de 3 lados, por isso que chama triângulo, tá? E o retângulo aqui, que tem 4 lados, tá jóia? Nós temos o cubo também, que é um prisma também, tá? É verdade que alguns prismas são chamados de blocos retangulares? Sim, é verdade, tá? Porque eles lembram blocos mesmo, né? Blocos retangulares, tá bom? Então, nós vamos parar por aqui, tá? E depois, mais pra frente, na unidade, nós vamos conhecendo mais as formas geométricas, tá bom, meus amores? Deus abençoe e fique com Deus.